Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num roteiro dramático não oficial de Doctor Who que é no mínimo fascinante. Chama-se O Dia dos Dois Ladrões e é uma história sobre uma amizade tão forte, mas tão forte que desafia a própria estrutura da realidade. Vamos a isso? A história arranca logo com esta frase, dita por um dos protagonistas, Henrique Hermes. Roubar o tempo é fácil. Roubar o medo, isso é mais difícil. Fica logo no ar um tom misterioso, quase filosófico, que nos faz pensar o que é que isso quer dizer afinal. E isto leva-nos diretamente ao centro da questão. A história começa com duas pessoas, em locais diferentes, a cometer o mesmo crime cósmico, exatamente no mesmo instante. E com isso, a ideia de uma única origem para um evento fica completamente estilhaçada. E aqui está o cenário. De um lado, temos o doutor, a fugir de Gallifrey na sua TARDIS, desesperado por liberdade. E no mesmo exato momento, temos esta figura, Henrique Hermes, que se conecta com outra TARDIS, a 42, sentindo um eco perfeito da ação do doutor. É como se fossem um reflexo um do outro. E aqui é que está o problema. Ao fazerem isto, ao agirem em uníssono, eles quebraram uma regra fundamental do universo, a de que cada evento tem uma única origem. As ações deles criaram um paradoxo tão grande que o cosmos simplesmente não consegue processar. A partir daqui, claro, as coisas começam a complicar-se, a própria realidade vira-se contra eles e começa a tentar apagá-los, e esta batalha acontece num mundo feito literalmente de palavras. É para este sítio, Sigilum, que os dois são levados. E que sítio? Imaginem um planeta onde os pensamentos, os símbolos, as ideias, tudo se torna físico, real. Um mundo onde a ciência e a magia são só línguas diferentes para descrever a mesma coisa. É o palco perfeito para o que vem a seguir. E este pequeno diálogo resume tudo. O doutor diz que o Henrique escreve realidades. E o Henrique responde, e tu questionas as realidades. Um cria, o outro desafia. São as duas faces da mesma moeda, a complementar-se na perfeição. O próprio planeta, por ser um lugar de lógica e narrativa, tenta apagá-los. Afinal, eles não têm uma origem única, são um erro no sistema. Mas o que devia ser uma fraqueza, torna-se a maior força deles. O paradoxo que partilham é o que os une e lhes dá força para resistir. A situação fica ainda mais estranha. Eles percebem que estão presos numa espécie de guião. A história deles está a ser escrita e editada à medida que acontece, e eles são transformados em personagens cujas ações são controladas. Mas, pouco a pouco, eles começam a ver as falhas, as rachas nesta narrativa. E é no meio do desespero que o Henrique dá um conselho-chave ao doutor. Improvisa. A verdade nasce do erro. Ou seja, em vez de seguir o guião, a única saída é quebrar as regras, sair da linha. É nos erros que está a verdadeira liberdade. Isto dá início a um ato de pura desobediência cósmica. Vamos ver como é que eles começam a rasgar o guião e a lutar para controlar a sua própria história. E a prova disto é incrível. O doutor faz algo que nunca tinha feito. Ele quebra a quarta parede. Ele fala diretamente para o público, para nós, e diz que quem o entende faz parte da fuga. É um convite para sermos cúmplices nesta rebelião. Logo a seguir, o Henrique reforça esta ideia. Ele diz que a amizade deles é a única coisa constante, a única coisa real, mesmo quando a própria linha do tempo está a desfazer-se. É a única âncora que eles têm. Esta rebelião leva-os a um lugar extraordinário, uma biblioteca que existe entre os fotogramas da história deles. E cada livro nesta biblioteca é uma versão perdida das suas vidas. Uma linha temporal onde o universo tentou apagá-los e falhou. É um arquivo dos sacrifícios que fizeram um pelo outro. Tudo isto, claro, leva-nos ao clímax da história. A amizade deles vem enfrentar o teste final e o verdadeiro vilão aparece, forçando-nos a fazer uma escolha que existe para além do próprio tempo. E quem é o vilão? Uma entidade chamada o Arquivista. O objetivo dele é simples, manter a ordem na narrativa. E para isso precisa de apagar o erro, o paradoxo, ou seja, precisa de apagar todas as versões da amizade entre o doutor e o Henrique. Mas a resposta do Henrique é demolidora. Ele diz ao arquivista: podes destruir o registro, mas não o significado. O arquivista pode apagar os dados, os factos, mas nunca poderá apagar o que aquilo significou. E o doutor remata na perfeição. E amizade não são dados, é uma escolha. A ligação deles não é um facto histórico que se possa apagar. É uma escolha que eles fazem, a cada momento. E por isso, a batalha final não é uma luta por poder. É uma batalha pela memória. A TARDIS 42 começa a projetar hologramas de todos os momentos que eles partilharam.
A própria ligação entre eles transforma-se na sua arma e no seu escudo. A solução que eles encontram é radical. Em vez de tentarem voltar às suas vidas antigas, eles decidem criar algo completamente novo. Um lar, um único ponto de existência que está fora de qualquer linha temporal, fora do alcance de qualquer guião. E esta frase final, bem, resume tudo. Não precisamos de uma origem para existir, só um do outro. A amizade deles tornou-se a sua própria origem, o seu ponto de partida. Eles definem-se um ao outro e isso basta. No fim, a história deixa-nos com esta pergunta a ecoar na cabeça. O que é a existência, quando tudo aquilo que nos define pode ser simplesmente apagado? E a resposta que a história parece dar é que, talvez, a existência esteja nas ligações que nós escolhemos criar.